Olá, meu nome é Messias Rocha, sou investigador de polícia aqui no estado de Mato Grosso, mas não é sobre segurança que eu quero falar. Vamos falar de política. Assim como talvez você goste de política, eu sou encantado com a trama política, sou encantado com a discussão da coisa pública, com a política aplicada, com a ciência política, com a campanha eleitoral. Então, tudo isso me deixa um tanto à vontade para poder opinar, né? E ainda assim, faço questão de alertar que trata-se da impressão subjetiva de mais um cidadão brasileiro. Então, se você não se enxergar, não se ver no que eu vou dizer, aceite minhas sinceras desculpas. A intenção não é ofender, muito menos reduzir a importância ou a inteligência de ninguém. Quero refletir sobre algumas incoerências nos eleitores do Jair Bolsonaro. A primeira delas é a respeito da honestidade. Ao mesmo tempo que eles dizem que pretendem votar Jair Bolsonaro por conta dele ser honesto, né? Eles naturalizam e acham normal, acatam, né, o discurso dele de que não tem nada de errado você tendo casa em Brasília, tendo onde morar em Brasília, você pegar o auxílio moradia, né? Que o próprio nome já diz, é auxílio. Se é auxílio, pelo menos deveria ser para quem não tem uma moradia, né? Então, os eleitores do Bolsonaro, ao mesmo tempo que se preocupam com a honestidade, que dizem pretender votar neste senhor por conta dele ser supostamente honesto, não veem problema nenhum na defesa que ele faz da manutenção das regalias dos políticos, né? Parte desses eleitores, sem fundamentação nenhuma, chamam outros candidatos de corruptos, né? E não vê problema nesse tipo de prática do seu candidato, que inclusive usa auxílio moradia no país cheio de miseráveis, usa lá seus 4.500, 5.000 para comer gente, como ele mesmo diz. Então, a questão da incoerência, tanto no discurso do candidato, do pré-candidato, quanto nos seus eleitores, nos seus defensores, é muito assustadora. É uma incoerência assustadora, espantosa. Outro aspecto é na questão da segurança, na questão no que se refere à solução dos problemas da violência com o uso de mais violência. Seria muito simples se esse caminho funcionasse. A gente não teria São Paulo, Rio de Janeiro, e Brasília, mas principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, com tantas mortes de policiais por dia, por mês, por ano, né? Então, não se resolve o problema de violência com mais uso de violência, muito menos equipando ou armando, melhor dizendo, armando toda a população, né? Se o policial, na sua folga, não consegue resolver, muitas vezes não consegue se defender de um assalto e acaba morrendo, mesmo ele tendo sido treinado para o uso da arma, para conseguir prever situações de risco, tentem imaginar como seria com um cidadão comum, que não tem na arma de fogo, não terá na arma de fogo seu instrumento de trabalho, simplesmente um equipamento de suposta defesa, né? Então ele vai trabalhar lá todo dia nos seus afazeres e eventualmente usará a arma. Como que conseguirá se defender, conseguirá fazer o que o policial, que é o profissional da área, não consegue fazer por si? Então, de se pensar. De todo modo, parte dos eleitores do Bolsonaro estão de muito boa fé, né, de uma boa fé tão grande
que na expectativa de que ele fará, mudará o estado de coisas que a gente vive, que não se importam dele com o fato dele ser político há 30 anos e ele falar mal dos políticos. Falar mal no sentido abstrato, porque obviamente qualquer pessoa sensata sabe que a maioria mesmo dos políticos brasileiros, infelizmente, tem caráter duvidoso. Mas quando se fala no sentido abstrato, você está falando de todos, de modo absoluto. E aí quando ele fala de todos, é todos mesmo. E todos, inclusive, ele que está lá em Brasília há 30 anos. E o eleitor, o mesmo eleitor que acha normal e natural esse tipo de discurso, se vira contra candidatos como o Ciro Gomes, por exemplo, e chama Ciro Gomes de velha política, né? Mesmo o Ciro Gomes não tendo na sua ficha nenhuma das práticas da velha política, como, por exemplo, ele nunca aceitou os salários que teve direito como aposentado, pelos cargos que exerceu, os salários de aposentadoria. Não morou nas mansões destinadas aos governadores e várias outras regalias que ele sempre abriu mão. Né? Ainda sobre a questão da coerência, os eleitores de Jair Bolsonaro, eles, ao mesmo tempo que chamam o Ciro Gomes de coronel, né, por causa da sua maneira afirmativa de ser, eles acham normal e natural o seu candidato xingar repórter, né, e esculhambar mulheres, né, na tribuna. Então, e acham tudo muito natural. Mas o que, ao meu entender, explica tudo isso é o modo que eles usam, a maneira que eles usam de manipular as pessoas de forma a neutralizar ou anular as suas capacidades de reflexão. Então, de antemão, quando eles identificam lá um discurso de algum outro concorrente que pode fragilizá-lo, ou um discurso muito bom que pode levar ao sucesso o outro concorrente, eles vão lá e desarmam, né, e já aplicam na cabeça dos seus eleitores. Eles quem? O Jair Bolsonaro e o seu grupo, né? Usa a ferramenta de YouTube e essas outras ferramentas de comunicação aí. Um exemplo disso é o que eles fazem quando precisa discutir algum assunto, algum problema estrutural, né, e propor alguma coisa. Eles falam que começam a difamar todos os outros que tinham alguma formação, alguma especialidade, falando que foi especialista, era economista, sabia disso, daquilo e fez merda, né? Então, já que ele não consegue ser propositivo, ele usa a ferramenta de desmantelar, né, as qualidades, de tentar denegrir ou esconder, anular as qualidades de quem tem proposta, né? Então, mas ainda assim, acredito que tudo isso não será suficiente para ele abrir o campo que já está fechado, porque todo mundo tem um teto e está identificado pelas últimas pesquisas que o candidato Jair Bolsonaro não passa ou não passará de 25% dos votos em todo e qualquer cenário. Então, isso significa, para quem tem a preocupação de não vê-lo presidente, de que mesmo que tenha segundo turno, este senhor não passará. Então, a gente se incomoda sim com
essa maneira de conduzir o debate, né, ou com essa falta de disposição para o debate da parte dos eleitores de Jair Bolsonaro, mas a gente sabe que no final das contas ele não chegará a lugar nenhum, né, porque você pode sim usar a ferramenta de pressionar a pessoa, porque a maioria da família votará naquilo e que ela tem que votar também, trabalhar o aspecto do pertencimento, como ele faz com os profissionais da segurança pública, né? Mas na hora do vamos ver, na hora de apertar o botão lá, a pessoa tá sozinha e daí dificilmente alguém vai se sentir ameaçado, né, o suficiente para votar contra a sua consciência. Dificilmente alguém se sentirá obrigado a votar em um candidato símbolo de nada e de tudo de ruim ao mesmo tempo, né, quando se tem ou se terá a possibilidade de votar em projetos sólidos, né, propositivos e de grande relevância e urgência para o futuro do Brasil. Então, podemos continuar discutindo em outros vídeos, continuar a campanha inteira discutindo, mas o resultado a gente já sabe. Não sabemos, honestamente não sabemos ao certo quem chegará lá no segundo turno, mas ainda que este senhor chegue representando o campo que ele defende, né, ou o campo que ele defende, o candidato que estiver no contraponto certamente vencerá, porque sempre o amor venceu o ódio. E o que esse senhor representa é ódio e apenas ódio. Nada de proposta, nada de significante, nada de relevante, né? Nada do que a gente já teve no passado do Brasil. Então, por mim, seria ou será Ciro Gomes, né? Mas só o fato de saber que Jair Bolsonaro não passará já me alegra e muito. Até mais.